começando na Rádio Cloud Coaching, convidado especial, a entrevista com Mário Divo. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, mais uma vez com aquele espaço em que trazemos um convidado especial, hoje Reinaldo Passadori, que é um craque na comunicação, e nós aqui vamos trazer informações que vão fazer sentido na vida de cada um de vocês que nos acompanham aqui pela rádio. Reinaldo, antes de mais nada, muito obrigado aí pela sua presença, sua participação aqui nesse espaço do convidado especial. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse e depois já me respondesse a seguinte questão. Você tem um trabalho desenvolvido para as pessoas fazerem apresentações com qualidade. Então, a minha primeira pergunta é: o que é fazer uma apresentação com qualidade? Como é que a gente consegue chegar a isso? Obrigado mais uma vez, e agora a bola está contigo. Eu que agradeço, Mário Divo, um prazer, uma honra participar do seu programa. Eu te conheço já de longa data também, junto lá com o pessoal da Cloud Coach, o Marcos, né, Garbosa, e a gente já teve a oportunidade de conversar em outros carnavais. E sempre bom saber que estamos juntos prestando serviço às pessoas. Então, ligados a esse mesmo propósito de ajudar, de apoiar, de orientar, enfim, de trazer novidades, informações, alguma coisa que seja útil às pessoas. O que nos une é essa nossa vocação de servir as pessoas com aquilo que a gente faz. Então, estou muito honrado de estar aqui participando do seu programa. Minha história é muito vinculada à comunicação. Eu gosto muito, sou um apaixonado por comunicação, desde pequeno, quando antigamente era ginásio, né? Era primário, ginásio, colégio, hoje mudou, né? Hoje, assim, há bastante tempo já. Então, tem assim, né? Fundamental 1, 2, ensino médio, etc. Mas eu ganhava as minhas notas de português desde o primário, quando tinha que ler lá na frente, e o pessoal todo fugia, e eu gostava, era cara de pau naquela época. E então eu ganhava as minhas notas de português com isso. Então fui pegando gosto. Depois houve uma época também, aí surgiu aquela história de família muito religiosa, e assim, a vida de seminarista, acabei entrando no seminário de padres, acabei ficando 2 anos lá. Então tinha as missas todos os dias. Então quem lia lá na frente, quem disputava e queria ler, era eu. Então, porque eu gostava disso de alguma maneira. Saí, não tinha vocação para isso. Fui convidado para continuar estudando fora do colégio. E nessa época, teve época assim também, um fato muito curioso, interessante, até para mostrar um pouco meu gosto em relação a isso. Eu estudava no colégio aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, que era o CEPEF, Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo. Existe até hoje esse colégio. Em que bairro que é? É no Jaçanã, na zona norte de São Paulo. E lá, então, tinha um professor, e a escola estadual era uma escola, né, muito importante, tinha um certo valor bem diferente de hoje, infelizmente. Ela perdeu muita qualidade, muito embora professores abnegados até hoje, mas ela tinha outro valor, tinha outra conotação. E naquela época tinha assim, a caixa de som em todas as salas, tinha também no pátio, e tinha lá um professor que era o diretor, o professor Edmundo. E fomos conversar com o diretor, resolvi fazer um programa de rádio na hora do intervalo. E, claro, o diretor concordou, porque era uma iniciativa de alunos. E tinha recados para dar, então, ao invés dele ficar dando os recados, era a gente que dava o recado em nome dele e tal. Então, ele veio desse encargo, mas também me divertia com isso. E o nome do programa era SOMPEF, o colégio era CPF e o nosso programa era SOMPEF. E naquela época, certamente nós vamos ter muitas pessoas que vão se lembrar que estamos assistindo agora, depois de uma certa idade. Naquela época tinha lá um locutor chamado Darcio Arruda, da Rádio Difusora. E a locução dele era mais ou menos assim, uma coisa parecida com isso. Com os sucessos da Cashbox e Difusora, com os sucessos da Cashbox e Recordwell, a Difusora apresenta Disco de Ouro, com os grandes sucessos lançados pela Difusora. Eu brincava de imitar o Darcio Arruda, que era o locutor. Esse é o seu som PEF, um colírio para os seus ouvidos. Ridículo, hoje eu vejo isso e a pessoa dá risada, mas era a nossa brincadeira de dar uns recados, anunciados. Então, um gosto muito grande. Depois, época dos festivais, fui lá também fazer
E Até depois porque comecei a gente acha ridículo com o olhar de hoje, né? Mas se a gente pensar até na tecnologia que estava disponível a... para fazer na época, era o que se Foi conseguia. criativo, o pessoal tirava sarro, brincava, todo mundo repetia o bordão, então ficou divertido, e a gente se divertia bastante, porque parecia quermesse, essa música vai ser oferecida ao fulano tal, que oferece para a menina que está de vestida assim, assim, então fazia aquela coisinha bem informal de moleques, né, de crianças, de jovens. E assim foi. Depois tive a oportunidade de estudar muito com o professor Oswaldo Melantoni, que foi meu grande mestre no campo da oratória, e fazer muitos cursos de programação de linguística, foram dezenas de cursos que me ajudaram a me conhecer melhor para poder ajudar as outras pessoas. Dicção, locução, teatro, fiz teatro escola Macunaíma, na época com o Silvio Zilber, e também me apoiando nesse processo. Então, claro, para eu poder fazer um trabalho. Na verdade, eu não queria dar, nem imaginava ser professor de oratória e de comunicação. O que eu imaginava era trabalhar com rádio e televisão. Para isso eu havia me preparado. Só que para entrar no segmento desses não é fácil, ainda mais uma pessoa que vem da periferia, sem formação, então não consegui esse, digamos assim, talvez pela falta de estímulo ou falta de conhecimento. Mas fui estudar comunicação. Daí, em um certo momento, eu percebi que eu tinha alguma coisa nas mãos preciosa. Quem me apoiou, me ajudou a enxergar isso foi esse grande mestre, que foi o professor Melo Antônio. Eu penso que sozinho uma pessoa não chega em lugar nenhum. E ele me ajudou a enxergar que eu tinha nas mãos uma possibilidade de apoiar, de ajudar outras pessoas que também desejavam melhorar a sua habilidade de comunicação, porque as pessoas tinham muito medo de falar em público, que até hoje também é um processo e um problema recorrente. Pessoas com muito potencial, mas na hora de falar ficam limitadas. Vem o microfone, vem, assim, estamos gravando agora, a pessoa fica apavorada e tal, diante de uma câmera, de um aparelho, como estamos aqui agora, diante de um computador. E o que acontece, então, é que esse problema persiste. Então, encontrei um nicho muito interessante. Então, aí começa, então, o que você me perguntou no segundo momento. O que fazer com que uma apresentação seja interessante? Me apaixonei por isso e desde quando começamos, fazem 40 anos, esse ano completamos 40 anos de existência da nossa empresa. Comecei exatamente onde eu estou agora, que é aqui na Avenida Paulista, estamos no mesmo lugar, e daqui nós mantivemos assim, um contato com o mundo. Daqui nós treinamos mais de 120 mil pessoas, entramos em mais de 1.000 projetos para organizações, das principais empresas para se trabalhar, empresas assim do ramo bancário, Bradesco, General Motors, Ford, Petrobras, enfim, de todos os ramos. E assim, a Embraer foi um dos nossos grandes clientes, de vez em quando ainda prestamos serviços, e grandes bancos, enfim, grandes construtoras também, porque as empresas investem muito nas suas limitações, nas limitações dos seus colaboradores. E o que nós sempre oferecemos foi um produto, um trabalho, que substitui uma deficiência do sistema educacional brasileiro. Porque nas escolas, esse tipo de produto não é desenvolvido. As pessoas saem das escolas, quaisquer que sejam elas, com raras exceções, mas com muitas limitações na hora de mostrar o seu potencial, de falar, mesmo escolas com formação em ciências humanas, no direito. Antigamente a gente tinha lá, numa proficiência na área de direito, tinha o exame da ordem, no qual a pessoa tinha que fazer uma apresentação diante de uma banca examinadora, e hoje nem mais isso tem. Então, as pessoas saem com muito conhecimento, muito potencial, só que na hora de fazer valer de fato o seu potencial tem limitações. E esbarram justamente em medo, em ansiedade. Aliás, Aí foi... em todas as faculdades, você tem aquela apresentação de um trabalho de final de curso, e Uhum. normalmente muitos alunos acabam pecando nessa hora, ainda que tenham feito um bom trabalho, não têm capacidade de apresentar perante outras pessoas por nervosismo. Muitas pessoas nos procuraram justamente nesse momento crucial, de ter que fazer apenas a apresentação de um simples trabalho que é preparar, estudar e conhece profundamente. Suas teses, enfim, suas monografias. Isso também tem acontecido. Mas nosso trabalho foi muito focado para empresas, para organizações, para profissionais que atuam nas organizações. Porque tem que liderar, vender, negociar, persuadir, tem que participar de reuniões, tem que representar a empresa junto à mídia. E quanto mais um profissional sobe na carreira, mais é convidado para proferir palestras, para dar entrevistas, para participar de eventos, seminários, congressos, e aí vai. Enfim, as necessidades são outras. Porque exige que as pessoas se preparem. Então, assim, de um lado tem as pessoas que têm um potencial, de outro lado, a exigência que o mercado tem das pessoas se comunicarem. Então, como é que vai ser se a pessoa não foi preparada para isso? Aí que nós entramos. E o que então tornar uma apresentação bonita, interessante, agradável, eficaz, enfim, que seja eficiente e eficaz no final das contas?
Aí nós escrevemos até um livro, que eu tive o prazer de escrever, foi o meu segundo livro. Mas ele congregou, assim, os principais problemas das pessoas, e eu ataquei, assim, aquele dedo na ferida, para de fato apontar. Bom, existem esses problemas. As pessoas, poxa, eu também tenho esse problema, poxa, eu também tenho esse problema, poxa. Claro, eu levantei das minhas, né, dos meus alunos, milhares deles que passaram por aqui, fui levantando, fazendo um levantamento, separei em 7 dimensões da comunicação. Então, eu respondo essa sua pergunta da seguinte maneira. Uma apresentação bem feita, no mínimo, perpassa por essas 7 dimensões. Quais são elas? Primeira dimensão. Está aqui o livro, só para você ter uma ideia, eu tenho oportunidade, tem aqui uma foto minha antiga, sou eu, por incrível que pareça. Alguém vai escuta, é seu filho? Não, o pessoal fez Photoshop do livro. Mas é assim, na verdade, esse livro fala das 7 dimensões da comunicação verbal. E essas dimensões são as seguintes. Primeira delas, a comunicação intrapessoal. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a percepção dos meus valores, das minhas limitações, dos meus pontos fortes, das minhas fraquezas. Tem a ver com a minha consciência sobre o meu propósito de vida, sobre aquilo que é importante para mim, sobre aquilo que para mim tem a ver com vocação, com destino, com aquilo que me é importante. Aí tem o meu posicionamento. Então, a primeira das bases do processo de comunicação é me comunicar bem comigo mesmo. Eu me conhecer, me gostar, me valorizar, perceber o quão importante eu sou, até que ponto que eu sou uma pessoa que é capaz de realizar tudo aquilo que desejo. Talvez nesse processo eu tenha que reformular algumas crenças, daquelas que vieram lá de trás, que me fizeram me perceber pequeno, algum trauma, alguma síndrome, talvez, de impostor, de eu não me valorizar. Então, tem a ver com essa comunicação, tem a ver com eu me perceber, reforçar a minha autoestima e, de fato, ter o meu próprio real valor, ou ter a consciência do valor e das qualidades que eu possuo. E também, nesse processo de autoconhecimento, perceber os meus limites, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não aprendi. Opa, eu me vejo de uma forma limitada, não acredito em mim, então que tal? Então tem todo um trabalho que tem um lado mais psicológico, para a pessoa ter segurança, para ela ter prazer em falar diante de outras pessoas e, a partir daí, ter mais autoconfiança. A segunda das dimensões é a dimensão interpessoal. E muito embora sejamos semelhantes enquanto espécie, somos diferentes na nossa individualidade. Cada um de nós tem um jeito diferente de perceber o mundo, de interpretar o mundo, e o mundo é igual para todo mundo. Então tá, para eu perceber e me relacionar com outra pessoa, eu tenho que ter essa percepção de que as pessoas são diferentes de mim, e cada uma tem um jeito, uma origem, um pensamento, um viés, sei lá, político, econômico, financeiro, uma condição de vida, uma origem, uma tradição, um jeito diferente de ser no mundo. Então, para eu poder melhor me relacionar com as pessoas, eu tenho primeiro que me conhecer, e depois perceber e aceitar que as pessoas são do jeito delas, e não do jeito que eu gostaria que elas fossem para ver entendimento. Porque exige de mim uma flexibilidade, uma adaptabilidade, assim, me moldar as condições para ver uma condição favorável para ver entendimento, que se reflete em negociação, venda, contato, amizade, etc. Então essa dimensão é muito importante. E existem, claro, várias formas de se medir até comportamentos das pessoas. Tem o DISC, que é o mais tradicional, tem lá Enneagrama, que aponta a partir de uma mensuração que a pessoa tem algum tipo diferente. São 9 tipos diferentes. A pessoa, hoje eu sou o número 3. Na verdade, no Enneagrama, estudando, eu sou o que classifica como número 3, em função das características da minha personalidade. Cada um vai fazer esse estudo e vai se classificar num determinado tipo. Existe, além disso, a programação neurolinguística que fala, há pessoas que são mais visuais, há pessoas que são mais auditivas e há pessoas que são mais sinestésicas. Então a pessoa, poxa, eu sou mais visual, eu sou mais... Então ela vai começando a perceber que ela tem um jeito de fluir que é diferente das outras pessoas. E quanto mais ela percebe que as pessoas são diferentes, ela amplia a sua condição de estimular a outra pessoa de acordo com o jeito da outra pessoa, e facilitando todo o processo da comunicação. Existem, claro, outros métodos. Rei, guerreiro, mago, diamante, que é outro sistema. Existe lá a própria análise transicional que fala em estados de ego, por exemplo, pai, adulto e criança, pai protetor, pai... Enfim, são características que mostram que somos pessoas diferentes. Essa é a segunda dimensão. Pois não, Marcos? Na realidade, o que a gente tem é o seguinte: você tem uma necessidade, digamos, como você falou na primeira e na segunda, tem uma necessidade que a pessoa tenha um olhar para si e um olhar para o outro. E a maneira de medir isso e eventualmente corrigir isso, existem vários tipos de assessments, né? Vários tipos de avaliação de perfil. Mas o foco, então, para quem está nos ouvindo, é
É a pessoa ter a capacidade de se ver e a capacidade de ver o outro, tá certo? Nos dois primeiros itens. Então agora vamos ver o terceiro. Isso, e também assim, só um complemento, né? Para eu ter essa flexibilidade, para me adaptar ao outro, é exigido, espera-se que eu tenha flexibilidade, maleabilidade, paciência, tolerância, amor ao próximo, né? E aí sim, essa habilidade para eu poder entender e aceitar as outras pessoas como de fato são. Outra dimensão é a voz. Nossa voz maravilhosa. Tem um vozeirão, a sua voz é de locutor de FM, eu sempre te ouvia, e o Mário Divo sempre com aquele vozeirão, aquela voz forte, potente, né, de locutor. Então é importante cada um ter as suas características de voz. E nossa voz tem uma série de elementos que fazem parte desse processo. Conhecer e utilizar a sua voz de forma apropriada potencializa o impacto que geramos nas outras pessoas. Por exemplo, nossa voz tem volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência, dicção, sonoridade, musicalidade, teatralização. Quantos elementos há só na nossa própria voz? Há pessoas que falam muito depressa e há pessoas que falam devagar demais, daí a pouco você não aguenta a pessoa falando, porque ela fala muito devagar, provocando sono, monotonia, desatenção das pessoas. Daí a importância desse jogo de variações para que nossa voz transmita as nossas emoções. Imagina uma pessoa dizendo assim, imagina uma pessoa lá no palco, olha, gente, queria dizer para vocês hoje que eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque recebi uma notícia que me deixou exultante, de tanta alegria, de tanto contentamento, de tanta felicidade. Está quase morrendo, ou seja, existe uma incongruência aí. Se a vibração é força, energia, entusiasmo, então é alegria, pressupõe uma energia forte, um brilho nos olhos, ou seja, uma voz potente, uma voz calibrada, uma voz com vibração positiva. Daí a importância da utilização da nossa voz de forma apropriada. E pequenos detalhes. Aí voltando, há pessoas com muitos problemas, há pessoas que não têm boa dicção. Blá, blá, blá. Ah, dá para você... Não entendi o que você disse. Dá para você repetir, por favor? Não, porque... Você não consegue entender. Então a comunicação fica prejudicada na base, por uma questão de voz, de dicção. Outro elemento no processo é a comunicação corporal. Nosso corpo fala, até um livro antigo de Pierre Weil, né, que fala, o tempo todo estamos comunicando alguma coisa com o nosso corpo. A nossa maneira de olhar, nossa expressão facial, os nossos gestos, a nossa postura, a roupa que nós vestimos, o nosso asseio corporal, a nossa imagem mostra a nossa idade, o nosso jeito, o nosso cuidado em relação ao próprio asseio corporal. Então são comunicações do nosso corpo. O tempo todo estamos comunicando. Se você usa um óculos, agora mudei, você está com um óculos mais antigo, agora isso aqui é mais moderninho, ou seja, trabalhar um pouco a imagem, dar uma rejuvenescida, são pequenos detalhes. Quem está no público tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar mesmo. E o nosso corpo o tempo todo, um gesto bem feito, a força que você dá quando faz um murro no ar, ou um sinal dizendo não, ou sim, positivo, negativo, mais ou menos. Coisa que você está no pensamento, aponta um dedo para a cabeça, ou está no passado, apontando para trás, uma coisa lá na frente, uma coisa de envolver as pessoas, juntando as duas mãos, de afastar as pessoas. São pequenos detalhes. Ó, pequeno, porque você apontando os dois dedinhos assim na frente do seu corpo, aquele pequeno, aquele sutil detalhe, mas faz todo o mundo. E o mundo assim, você ampliando as mãos, falando do mundo. Ou seja, as pessoas estão vendo o desenho que você está reforçando a imagem, impactando ainda mais as pessoas a partir de um gesto adequado ao conteúdo. Outra dimensão é a dimensão técnica, ainda mais agora, com toda essa estrutura de parafernália eletrônica, desde inteligência artificial. Eu tinha conectado com você já um tempo antes, estava te esperando. Pô, o Mário não entrou ainda, mas estava aqui com a plataforma ligada, esperando você me conectar. Estava previsto para as 11 horas, e às 11 horas em ponto, você entrou. Perfeito. Mas toda essa estrutura, o que fazer, o que não fazer, por isso a pergunta inicial, né? Falamos um pouquinho, como é que está o meu som? Está chegando bem? Você falou, está perfeito, está muito bem. Está conectando lá o seu aparelho de fone de ouvido para me ouvir melhor. O seu som está perfeito quando eu recebo aqui na Vila Paulista de São Paulo, apesar de toda a interferência que existe aqui, está tudo bem. Mas são detalhes técnicos, eletrônicos, e detalhes técnicos também tem a ver com, numa palestra, você cuida do ambiente, da iluminação, da sonorização, da movimentação, do apoio de uma equipe que vai colocar o vídeo na hora certa. São aspectos técnicos de preparação de um recurso audiovisual, um slide. Tudo isso faz parte de elementos técnicos da comunicação, que também fazem parte desse processo como um todo para transformar uma apresentação numa apresentação magnífica e bonita, bem interessante.
Outra dimensão, não menos importante, todas são importantes, é a dimensão intelectual, que fala sobre como é que eu organizo as minhas ideias, como é que eu faço um planejamento de uma apresentação, cuidados em relação a tempo, em relação ao nível cultural das pessoas, em relação a se eu vou usar ou não recursos audiovisuais, se eu estou preparado, se eu tenho um vídeo que eu vou apresentar, se eu vou usar uma história para rechear a minha ideia, o meu pensamento, uma metáfora. E outra, como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, como é que eu termino, como é que eu conduzo a linha de pensamento em função de um objetivo também que tem que estar claro na minha apresentação. Toda apresentação bem feita, ela tem um objetivo claro, tem um tempo limitado, tem os recursos que você vai utilizar, tem um estudo antes, tem um ensaio até para a pessoa chegar lá na frente e aparentemente dar a sensação de estar fazendo um improviso. Não, não nos enganemos, porque muitos dos improvisos que a gente vê por aí são verdadeiras peças de oratória treinadas, ensaiadas ao longo do tempo. Por exemplo, quantas vezes eu falei sobre o que estou te falando? Isso aqui faz parte de um livro que eu escrevi, e quantas vezes repeti em palestra, estou compartilhando aquilo que já fiz dezenas, talvez centenas de vezes. Então, para mim, fica fácil falar sobre as dimensões da comunicação sem ler, sem nenhum material de apoio, porque já faço, enfim, é todo um trabalho já introjetado, né, que eu faço há bastante tempo. Então, essa dimensão técnica ela é muito importante, desculpa, intelectual, porque ela também lida com gramática, com vocabulário, com correções gramaticais, com eliminação de vícios de linguagem. Quantas pessoas há que enfeiam a fala quando falam né, tá, certo? Tipo assim, por isso que quando vamos falar e aqueles sons de vogais continuadas e daí a pouco fica feia uma apresentação quando a pessoa tem esses pequenos vícios que tiram o brilho e o colorido. E as pessoas ficam fazendo apostas de quantos nés ele vai falar em 10 minutos. Né? A pessoa até fica contando os nés e tais, esses pequenos vícios de linguagem. E a última das dimensões dessa visão é a dimensão, comunicação na dimensão espiritual, que não tem a ver com conotação religiosa, absolutamente, mas tem a ver com esse profundo respeito que devemos ter em relação às outras pessoas, ao sistema como um todo, ao meio ambiente, em relação essa relação que nós temos com essa visão do todo, de deixarmos um legado, um papel existencial profundo, da consciência dos valores que eu adoto e adotei para a minha vida como se fossem a seta de uma bússola que aponta na mesma direção, pelos quais eu faço as minhas escolhas e tomo as minhas decisões. E se eu alinho todo o meu comportamento, a minha fala, aquilo que eu faço, por esses valores fundamentais, de acordo com o meu propósito de vida, não tem como eu errar. Porque eu estou num caminho que eu escolhi, adotei como, para mim, um caminho existencial mais profundo. Tem a ver com esse lado de sustentabilidade, de planeta, de ecologia, tem a ver com caráter, tem a ver com valores, né, de um ser humano. Reinaldo, como você é um craque na comunicação e também já conhece o esquema nosso da rádio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. E eu queria, antes de terminar, saber de você algum endereço, alguma forma de contato que as pessoas que por acaso quiserem se aproximar do Reinaldo Passadori, como é que elas podem fazer? Bom, é pena porque são assuntos que me apaixonam e assim, né, procurei da melhor maneira de falar daquilo que eu entendo que é o mais importante para uma apresentação ficar eficiente, eficaz, e você, passando por essas dimensões, sem dúvida alguma você vai, espero que tenha sido útil para você que esteja nos ouvindo também, para observar esses detalhes que são importantes, caso queira fazer cada vez melhor as suas apresentações, as suas falas, as suas vendas, negociações. O nosso site é passadori.com.br, fácil de lembrar, passadori.com.br, claro, www.passadori.com.br. Estamos em todas as mídias digitais, como Reinaldo Passadori, direto, e vai ser um prazer ter contato, falar. Estamos assim, só para ter uma ideia, me permita mais um detalhe, rapidinho, estamos preparando pessoas que desejam ser palestrantes, pessoas que têm um conhecimento, uma experiência, e tem um mundo aí que está sendo fantástico de pessoas que têm esse potencial, esse conhecimento e desejam fazer palestras. E desejam fazer isso. Então, preparamos pessoas que desejam ser palestrantes. Sim, de cabo a rabo até indicação de empresas que também colocam os palestrantes no mercado de trabalho. Mas desde o elemento básico de como é que a pessoa se vê, desde que ela tenha conhecimento potencial e muita vontade, tem muito trabalho para ser feito em relação a isso. À disposição de quem se interessar em nos conhecer
e entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Bom, para você então que está nos acompanhando pela Rádio Cloud Coaching, mais uma vez eu quero agradecer a atenção, a sua audiência, ao Reinaldo mais uma vez o meu abraço, o meu carinho, e por favor, estejam sempre em contato conosco, seja lá pela plataforma onde as postagens levam muito conhecimento, seja aqui pela rádio, estejam sempre em contato conosco, porque para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, você estará no caminho certo. Até a semana que vem e um grande abraço. E mais uma vez, Reinaldo, obrigado. Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.